132 participações. Em 176 jogos. Em 176 jogos. Um absurdo. Você está falando de um fenômeno, gente. Sim. O líder em participações de gols do Atlético em 21, 22, 23 e já em 24. É absurdo. Sério? 98 mais 34, gols eu não e sei, 34 assistências? Isso. Ó, 98 mais 34. Participar em todos os jogos. praticamente. 130 participações em gols e 176 jogos. O Atlético tenta ser objetivo. Mesmo assim, teve mais posse de bola, inclusive, que o Fluminense, em jogo de Campeonato Brasileiro na temporada passada. Mas não é a ideia. A ideia é criar as conexões rápido para chegar ao gol. Mas não está conseguindo. Bora, massa atleticana, para mais um corte do Galo, trazendo aqui para vocês comentários e análises de Mário Marra, também com a bancada da ESPN, programa Sport Center, links e crédito da ESPN na descrição. Galera, Mário Marra mostrando que é um grande atleticano e que acompanha muito o Galo, conhece muito do Galão da Massa e ficou assustado aí com os números do Hulk pelo Galo, né? Hulk aí que surpreende a cada dia, a cada jogo, a massa atleticana. Bora conferir aqui as análises comentadas dessa partida, desse início do Galo aí no Campeonato Mineiro. O Galo que promete muito pra temporada. Bora conferir tudo, sem mais delongas, sem enrolação. Se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Então, Hulk, e aí números então do jogador, tá? Se já começou essa Hulk dependência, a pergunta: 71% dos gols do Galo na temporada tiveram a participação do atacante. Então, gols do Galo, 7. Destes, 3 foram do Hulk e 2 assistências também aí do jogador. Era para ser um início melhor, Marra, do Atlético na temporada? Era, porque a manutenção do elenco, o Atlético a última imagem não foi boa, foi aquela derrota para o Bahia. Mas a penúltima, antepenúltima, o Atlético fez um segundo turno muito bom no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu entendo também que boa parte daquele jogo é baseado nessa questão física. E o Atlético não tem ainda o melhor da parte física e ainda perdeu jogadores importantes. Acho que como início de temporada, vale os testes que o Filipão fez ontem com o Scarpa e Igor Gomes mudando de lado algumas vezes. Depois o Scarpa até saiu, ficou parecendo até que tinha sentido alguma coisa, mas depois ele falou que não foi nada, né? Que ali é até um susto. Ele mexeu por isso, né? Ele falou, eu vi ele colocando a mão na coxa, resolvi tirar. Parecia até um pouco mais acima na virilha aí, da cara de distensão, é melhor tirar mesmo. Mas acho que o time ainda assim poderia jogar mais. A gente está sentindo falta dos gols do Paulinho, né? E o Paulinho ontem, se você observar, assim, muita movimentação. Muita movimentação. Saindo da função ali de um 9, buscando jogar atrás, dos dois lados, inclusive. Acho que tem algumas adaptações a um novo modelo de jogo que pode pintar. Vamos ver, né? Se daqui a alguns dias mesmo, o Filipão falou de 15 dias, se pinta. Mais 2 semanas, né? É que, ainda bem que a gente tem o Mário Marra aqui como alguém para buscar esses pequenos detalhes. Porque ontem eu fiquei muito na bronca com o jogo, de verdade. Porque eu achei o jogo muito ruim. Em termos de ideias, não sei se vocês vão concordar comigo nesse sentido. O Atlético, ele recuperava a bola com o Everson, né? A bola caía na mão do goleiro. Em 2 segundos, ele dava um chutão na frente para tentar encontrar o Paulinho, o Scarpa. A bola chegava meio torta, perdia a bola estava com o Atlético. Tentar já botar Mas o Atlético teve decide, né? 70% quase de posse, né? Sim, essas mesmo reposições... entregando. E poderia, mesmo entregando. E poderia, talvez, trabalhar um pouco pela qualidade que tem de jogadores. Achei o time muito espaçado, com o Scarpa muito sozinho, o Hulk de um lado, o Paulinho... Não tendo exatamente essa compactação, essa associação desses jogadores, que eu acho que é exatamente o que pode potencializar e o que a gente imagina de um Atlético bem na temporada e não dependendo assim. Óbvio que quando você tem um cara como o Hulk, depender dele é ótimo, porque tem um cara que vai te entregar, mas que não pode ser, assim, se o Hulk der uma assistência, a gente ganha, se o Hulk fizer um gol, a gente ganha, mas se ele não tiver um dia bom, eu não sei o que sai de jogo ali, né? E isso acontece, né? Acho que esse desespero da bola longa, de você tentar ligar rapidamente um contra-ataque, são 2 coisas diferentes, né? Você ligar um contra-ataque é uma estratégia, você realmente aproveitar o momento ali, e você tem um cara para isso, 2, né, na verdade, o Scarpa ainda muito sem ritmo. Mas se você aciona Paulinho e Hulk nessa velocidade de contra-ataque, é ótimo. Agora, se você faz disso a sua arma, porque você entende que por dentro não está acontecendo, tá com esse espaço mesmo de criação, aí realmente não dá. Porque antes do jogo, antes de a gente falar do Galo aqui, vocês estavam falando do Fluminense. Que manteve o seu trabalho, assim como, né, o Galo manteve o mesmo time. Sim. Certo?
O time do Fluminense está ali, né? Era o time do ano passado e você vê ali as mesmas dinâmicas, certo, Mar? Sim. Claro que assim, a parte física ainda não está espetacular, até porque o Fluminense voltou depois, então isso tem os gols perdidos, tal, tem os ajustes que a gente sabe que ainda vão ser feitos e as coisas vão melhorar. Por que no Galo a gente ainda não vê o time do ano passado? O que acontece? Eu acho que ontem, depois de tanto tempo, a gente viu Batalha jogando, desde outubro do ano passado. Mas acho que o Atlético tem um jogo mais simples. Tá. Se comparado ao Fluminense. Então, não deveria ser mais simples jogar? Porque, assim, a grande questão para mim não é um início de trabalho, é um início de ano, certo? Então, assim, manteve a base, manteve o treinador, manteve uma ideia. Claro que a parte física vai se ajustar, mas, assim, não é que tá tudo novo no Atlético. Entrou o Scarpa. Mas a proposta é uma proposta de ter, às vezes, menos a bola, não tem esse compromisso. O Fluminense tem uma proposta de ter a bola o tempo inteiro, de envolver o adversário a partir da posse. O Atlético tenta ser objetivo. Mesmo assim, teve mais posse de bola, inclusive, que o Fluminense, em jogo de Campeonato Brasileiro na temporada passada. Mas não é a ideia. A ideia é criar as conexões rápido para chegar ao gol. Mas não está conseguindo. Acho que ontem se pode falar de gramado, menos. Comparado com o Patrocinense, por exemplo. Bem mais. Aquele primeiro jogo. Ali não é um terreno ideal para jogar futebol. Tanto que depois o gramado baixou, né? Baixou. Foi até como estratégia. No dia seguinte. Já cortaram. Teve um adversário que incomodou mais também, né? Mas Não, o Atlético... Sim, o Atlético é um time melhor. Pra mim é uma loucura falar sobre isso. O Filipão falar na coletiva... não tô falando como crítica, tá? Tô falando como alguém de São João del Rei. Não, porque perdeu pro Cruzeiro, um clássico, é um resultado que pode acontecer. Jogar contra o Atlético é muito difícil. Pra mim é muito engraçado ouvir isso ainda. Ele construiu rapidamente essa história, né? Um time que teve ascensão também em Campeonato Brasileiro, né? Saiu da D, foi pra C. Não é da sua época, né? Um Atlético assim, Mari, fazendo frente da ao época que eu jogava lá na quadra. Tá vendo? O pessoal ia pras festas lá de carnaval do Atlético. Meu tio Tidinho, que foi goleiro do Atlético. Olha aí. Tá vendo? Não era Montou um time essa organização. Mas agora, falando sério, assim... também a gente tem que pensar no nível do treino... Não no nível, no tipo do treinador. O Fernando Diniz, por exemplo, é um treinador. O Renato Mas você não acha que a mobilização por causa do início da temporada? Eu ia falar isso. Eu ia levantar esse ponto do estadual. Não deveria ser assim, mas eu acho que até o Filipão, quando ele chama atenção ali, eu acho que ele... Mas a minha preocupação já vem da temporada passada. Eu não me iludi com a segunda etapa do Atlético na temporada mas foi passada. real aquilo ali. Foi. Mas eu digo assim, o Atlético ele teve um estilo de jogo, claro. Você acha que foi mais pontual do que necessariamente? Não, eu acho que assim, tinha uma condição que permitiu o Atlético jogar daquela maneira, contra o Grêmio, dava espaço, o Atlético saía em velocidade. Os melhores, quando aí foi contra a Juventude, contra Curitiba, contra Cruzeiro, foram times que o Atlético América. que teve que propor o jogo, o Atlético não conseguia. Pro time que tem, pra qualidade que tem, aí também Mas eu acho que entender. isso vai continuar. Então, é entender o treinador que tem. Da qualidade individual de alguns jogadores para achar uns... E até achei que foi boa a entrada do Patrick ontem, que era um jogador que eu estava contando menos. Esperava ver o Rubens entra só nos minutos finais. Mas o Patrick tem, com a bola perto dele, ele trabalha com a bola perto dele, ele tem dribles e achou o Arana rapidinho e tal. Mas é isso, a gente está falando de individual. A gente está falando menos de um jogo mais elaborado. E acho que para elogiar até essa parte individual, acho que nunca é demais a gente elogiar o Hulk. Porque né, o que é a sua grande arma, o que é a sua grande virtude, poderia ser um problema, que é a sua questão física. E no início de temporada, muitas vezes o jogador está sentindo a parte física. O Hulk, pelo contrário, né? É impressionante como ele... A cada ano que passa, ele se mostra cada vez mais profissional e entendendo que para o jogo dele ser eficiente, ele precisa estar 100% fisicamente e ele quase sempre está 100% fisicamente. Sem fazer piadinha, é incrível. Ele tem muita fome, né, de bola. É a mentalidade que, obviamente, em níveis diferentes, mas a mentalidade do Cristiano Ronaldo, desse perfil de jogador, né, de lidar com o corpo, de... 98 gols com o Atlético? Ele estava querendo chegar... Eu acho que sim, talvez o pessoal possa nos ajudar aí. Mas, cara, a gente não está falando de um jogador que tem uma década no Brasil, não? Não. É incrível, assim, é uma coisa fora do comum mesmo. E ele sabe que 98 gols, 9 de falta. 9 de falta. 34 98. assistências. Quantos jogos, Moreno, já que você está aí? 98? 176 jogos. Meio gol por jogo. Mais até. Mais? Aqui com 34 assistências ainda. Então, assim, quando ele não faz, ele... É absurdo. Sério?
98 mais 34 gols eu não e sei, mas... 34 assistências. Isso. Ó, 98 mais 34... Participar em todos os jogos. 130 participações em gols e 176 jogos. Então, Participar quase em todo gol. E isso já foi assim com vários treinadores, né? Com até companheiros diferentes ali de ataque, e ele continua mantendo o nível dele, que é de excelência. E ele sabe que pela constituição física dele, se ele não se entregar 100%, não é, Mário Pereira? É isso, o corpo vira um inimigo dele. Ele tem um comprometimento com ele mesmo, né? Isso. Isso reflete em campo e isso reflete em entrega para o Atlético. Então, assim, a gente realmente se acostumou a ver o Hulk decidindo partidas. Decidindo partidas difíceis, decidindo partidas em que os companheiros não estão bem, decidindo partidas em que o Atlético não está bem. Então, ele ainda consegue se adaptar a diferentes cenários para o Atlético. Eu acho que só também ter esse cuidado, que aí eu acho que até o Hulk está tentando melhorar isso no jeito dele, e aí eu lembro até do Abel Ferreira, que é a parte da pilha. Assim, quando ele faz o gol ali contra o Atlético, o primeiro gol ele bota a mão na orelha. E é difícil. Porque as pessoas vão tentar encontrar o seu. Ele apanhou muito antes do jogo, e é um jogo de campeonato estadual que a gente está falando. O pessoal vai no nervo dele ali pra desestabilizá-lo. Porque E é sabe que se ele estiver engraçado bem, já era, né? De toda a experiência e idade, ele ainda tem isso. Ele ainda tem essa coisa de provar, de ir para a rede social e colocar... Assim, você pensa assim, isso aí passa batido pelo jogador do tamanho dele. Não, ele quer ser reconhecido sempre. Isso talvez seja uma grande virtude, inclusive, né? De ter que provar, de ter que mostrar esses combustíveis Mostra a ambição dele também, vai olhando pro lado bom, né? Desde que não perca que não desestabilize o jogo dele, 130 gols e assistências em 170 aí. 176. Isso, peraí. 98 mais 34, desculpa, gente, aqui. 132 participações. Em 176 jogos. Em 176 jogos. Um absurdo. Você está falando de um fenômeno, gente. Sim. O líder em participações de gols do Atlético em 21, 22, 23 e já em 24. Muito bem, querida massa atleticana, apesar aí do Hulk não estar querendo dar entrevistas após os jogos, ele deu entrevista à Galo TV, falando aí que tá muito feliz aí pela vitória de ontem, né, que é uma vitória responsável para o Galo ainda sonhar aí com a classificação do Campeonato Mineiro, o Galo que busca esse tetracampeonato. Hulk aí que representa muito o Galo, né, foi muito criticado aí pela torcida, que chamou ele de pipoqueiro, teve aí a provocação do prefeito de São João del Rei, mas o Hulk aí na entrevista não falou nada disso, só falou aí que tá muito feliz, que tá focado em ajudar o Galo aí para conquistar os principais objetivos na temporada. Então, mostrando aí um exemplo de profissional irretocável que o Hulk é. De vez em quando sai com a cabeça ali com os árbitros, fala muito, mas é isso, né, massa? Não tem como ser 100% perfeito. Hulk aí que a cada dia, a cada jogo se prova, se mostra mais, que quer mais, tem ganância, né? Tem vontade de jogar futebol e quer marcar cada vez mais a sua história aqui no Clube Atlético Mineiro. Muito bem, massa, comente aqui o que você achou do vídeo, também deixa a sua inscrição, o seu like, Mário Marra aí dando esse show, essa aula de Galo aí, um início um pouco conturbado com o Felipão, por ser aí um trabalho que já vem do ano passado, a gente esperava um time um pouco mais encaixado, entrosado, mas é isso, o Galo que estão bem abaixo fisicamente, mas tem tudo aí para se recuperar na temporada, principalmente aí se chegar os reforços que o Felipão tem solicitado aí à diretoria atleticana. Tamo junto, aqui é Galo, deixa o like, se inscreva e eu fui.